Amados, eu glorifico a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E confesso para vocês que, mais do que nunca, trazer a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, tem sido algo que cada dia mais tem fervido no meu coração. Uma chama tem crescido no meu coração de sede por conhecer o Senhor, de desejo por saber mais sobre Ele, de descobrir mais o que Ele tem para apresentar. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente treme, dá um nervoso, mas não tem nada melhor do que poder dizer o quanto o Senhor é bom, e o quanto Ele tem feito em nossas vidas, e o que Ele ainda tem para fazer em nossas vidas, e através das nossas vidas. E eu quero aproveitar que vocês estão de pé, convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. É uma passagem bem conhecida, mas o Senhor tem uma revelação para nós nessa noite. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Curva sua cabeça. Pai, nós estamos agora aqui diante da Tua presença, e não há dúvida alguma da Tua presença em nosso meio, da Tua presença manifesta sobre nós, em nós, uma chama que arde no nosso íntimo, Senhor. E nessa noite, Pai, nós estamos agora sentados à mesa, para sermos alimentados pela Tua palavra. Traga, Senhor, a revelação que o Senhor tem para cada coração, para cada vida que aqui se encontra, e que talvez tenha entrado, Senhor, com o coração angustiado, talvez tenha entrado aflito ou buscando uma resposta. Que esta palavra venha saciar a fome e a sede de cada alma aqui nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Essa passagem, ela tem um contexto, mas eu gostaria de me ater no contexto desse personagem, que nós vamos falar sobre ele um pouquinho nessa noite, a respeito de Simão Pedro. Já no começo do livro de Mateus, a gente tem ali já nos primeiros capítulos, capítulo 4 em diante, ali a gente já vê um pouquinho da história desse personagem. Simão, ele tinha um ofício. Jesus, quando ele estava passeando à beira do lago, ele estava passeando pela praia, e ao olhar adiante, ele viu 2 homens.
E esses dois homens eram irmãos. E o nome de um deles era Simão, conhecido também como Pedro. E o ofício que esse homem, juntamente com seu irmão, estava desempenhando ali, era o ofício de pescador. Então a primeira coisa que a gente ouve a respeito de Pedro é que Pedro tinha uma profissão. E naquela profissão que ele exercia, ele estava em função. Ele estava ocupado. Ele estava pescando. Ele estava junto com seu irmão André, ali organizando, arrumando as suas redes para cumprir o seu ofício. E diz que quando Jesus passa ali pela praia, que ele olha aqueles dois homens, com certeza ele viu algo de especial nesses homens. E ele chama pelo nome e ele diz: venham e me sigam, porque a partir de agora eu vos farei pescadores de homens. Ali o Senhor traz uma revelação para a vida de Simão Pedro. Talvez ele já tivesse ouvido falar de Jesus, talvez ele já tivesse visto algo que Jesus já estava realizando naquela época, mas de repente, do nada, você está no seu ofício, ali desempenhando a sua função, e você se depara com alguém que chama você e te diz: me siga, porque a partir de agora eu vou fazer você, você não mais será pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Inusitado a proposta, né? Imagine você, de repente, desempenhando a sua função, e alguém chega para você e diz: saia de onde você está, deixa esse ofício, deixa o seu cargo, a sua função, e me siga, vem comigo, porque eu vou fazer você agora um pescador de homens. Acredito que a primeira atitude seria estranhar, ou tipo, esse cara tá maluco, né? Ou tipo, o que ele está querendo dizer com isso? Não. Simão Pedro teve uma atitude de obediência. E ali, em prontidão, ele larga tudo. A palavra diz que logo ele deixa tudo e ele começa a seguir Jesus. E é tão lindo isso, porque essa é uma das características que Jesus está buscando na sua igreja. Essa é uma das características que Jesus espera que nós, que já o conhecemos, que já o aceitamos, que já o recebemos em nossas vidas, façamos, estejamos em prontidão ao seu chamado. E seguindo, dentro desse versículo, dessa passagem ainda, Pedro se revela como irmão, como filho. Ele é irmão de André, ele é filho de Jonas, e ele também tem uma sogra. Se a gente for analisar esse contexto, a gente chega dentro do resultado de família. Pedro tinha uma família, ele era irmão, ele tinha um pai. Se ele tinha uma sogra, consequentemente ele tinha uma esposa, ele era casado. Então a gente vê dentro da característica de Pedro, alguém que está dentro de uma instituição criada por Deus, a família. Então ele tem base, provavelmente ele tem princípios, com certeza Pedro tem valores, ele carrega com ele algumas crenças, algumas verdades de sua família, daquilo que ele foi construído, desenvolvido. E é muito bonito ver que nessa passagem ele está junto com seu irmão, ou seja, ele tem uma relação amigável com seu irmão, ele tem uma relação positiva, vamos dizer assim, porque trabalhar com o irmão, nada, né, se a pessoa tem alguma dificuldade, seria difícil, né? Então acredito que ali não havia com Pedro essa dificuldade. Simão Pedro trabalhava com seu irmão André. E eles tinham uma relação tão boa, porque os demais evangelhos, citando também essa passagem, diz que foi André primeiro quem descobriu Jesus, quem viu Jesus e falou sobre Jesus para o seu irmão Simão. Então, ele descobriu algo bom, ouviu falar de Jesus e compartilhou com o seu irmão. Então, havia uma harmonia.
Essas são algumas das características de Pedro. E diz que logo que ele segue Jesus, ele começa a participar dos feitos de Jesus. E Jesus caminhava, né, no meio da multidão, e ali diz que todos os lugares que Jesus ia, ele ensinava. Esses discípulos que ele foi agregando, que ele foi chamando, que ele foi convocando, até que somassem 12. E também, junto com esse processo de ensinamento, ele curava, ele libertava os oprimidos, os endemoniados. Então Jesus, ele exerce ali um papel de mestre na vida de Pedro, na vida dos discípulos, mas já de Senhor, porque ali ele tem autoridade sendo demonstrada na prática. Então seus discípulos veem na prática o que Jesus está fazendo, e assim eles são discipulados pelo Senhor. E a passagem vai discorrendo a respeito de Pedro, vai falando sobre ele, até que chega uma fase em que Pedro já se vê íntimo de Jesus. Ele já se olha e ele já se percebe alguém que tinha um relacionamento muito bom com Jesus. Tirando o amigo João, o discípulo do amor. Ele olhava para João e ainda ele sentia que ainda faltava alguma coisinha talvez com ele e Jesus. Porque João era o discípulo que estava com Jesus o tempo todo, sentava ao lado, deitava no ombro, no peito de Jesus, conversava com Jesus o tempo todo. Mas Pedro, ele já sabe que ele tem afinidade com Jesus e Jesus tem afinidade com ele. Então ele começa a se perceber, ele fala: me dei bem, gostei, né? O jeito dele bateu com o meu. Penso eu, né? Estou usando as minhas palavras. Eu quero seguir os passos dele. Eu quero aprender tudo que ele tem para me ensinar. E aí Jesus começa a apresentar para os seus discípulos o propósito real de sua vinda na terra. Em alguns momentos, Jesus, ele manifesta aos seus discípulos que em algum momento ele seria preso e que ele passaria pela morte. E quando Pedro, ele percebe que está sendo insistente esse comentário de Jesus, ele logo se posiciona e, de uma certa forma, ele chama a atenção de Jesus, como se Jesus fosse apenas um homem, como se Jesus fosse apenas realmente o seu amigo. Ele fala: você não pode estar falando essas coisas, não pode dizer que você vai ser morto, que você vai ser crucificado, não, você não pode dizer isso. E ali Pedro, ele é repreendido pelo Senhor, porque o Senhor veio para cumprir um propósito, e esse propósito, ele seria cumprido até o fim. E ali Pedro, dentro das suas emoções, provavelmente interpretando a sua relação com Jesus, ele quer demonstrar a todo custo: não, Jesus, eu estou aqui, se precisar conta comigo, eu não vou deixar, se acontecer qualquer coisa eu te defendo, e se possível, se necessário, eu morrerei no teu lugar. Olha o nível de crença de Simão Pedro, a respeito do amor dele, a respeito do sentimento dele por Jesus. E aí chega um momento em que Jesus fala para eles: venham comigo, vamos até o monte. E ali no monte, Jesus, ele sente como ser humano ali a dor da morte, a aflição, a angústia da morte. E nessa aflição, ele dobra os seus joelhos, ele vai falar com o Pai, e as primeiras palavras que ele diz ao Pai é: se possível, passa de mim esse cálice, se for possível, me livra desse momento de aflição que eu vou ter que viver. Se for possível, que eu não viva isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Mas nesse momento de aflição, de angústia, ele se levanta e ele vai buscar por um de seus discípulos que ele havia convidado para ter orado com ele. E todos eles estavam adormecidos, todos eles dormiam. E sabe quem que Jesus chama a atenção? Ele chama a atenção de Pedro. Você não pode vigiar comigo nenhuma hora, nem orar comigo, eu estou aflito.
Imagina, a gente se passa por um momento de enfermidade, a gente recorre aos irmãos da intercessão, os irmãos da igreja, os irmãos de fé, me ajude em oração, por favor, eu estou passando por essa luta, meu filho, minha família, alguém está sofrendo. Imagina você ter a convicção de que você vai morrer, e você saber o dia que isso vai acontecer. A aflição de Jesus era muito grande, mas naquele momento, Pedro não foi capaz de interceder pelo seu amigo. E ali ficou marcado que apenas havia no coração de Pedro emoções. E o Senhor está hoje nos chamando para fazermos essa análise dentro dos nossos corações. Será que o teu servir, será que a tua entrega, será que o teu coração, ele está verdadeiramente voltado a se ofertar a mim, a se entregar a mim, a se lançar para o meu reino? Ou será que é apenas uma emoção? Porque no momento da aflição e da angústia, eu vou precisar de você ao meu lado, com seus joelhos dobrados e gemendo por mim, e clamando por mim, intercedendo. E sabe como é para nós isso hoje? É quando nós nos colocamos em intercessão pela nossa nação. É quando nós nos colocamos em intercessão por vidas que estão sendo ceifadas a cada minuto, inclusive agora, enquanto nós estamos aqui, sentados, sendo ministrados, há vidas que estão perecendo. Como está o nosso coração em devoção a Jesus? Será que verdadeiramente a gente está sentindo amor por Ele, em servi-lo, em ofertar as nossas vidas por amor ao reino dEle? Ou será que é só apenas uma emoção que nós estamos sentindo? E voltando agora para essa passagem, aqui diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia, ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele olha para os seus discípulos e creio eu que ele pensa assim: deixa eu ver como os meus discípulos estão recebendo as indagações da multidão, das pessoas, dos fariseus, dos saduceus, enfim. Como eles estão recebendo? Como que eles estão interpretando? E como eles estão me vendo? Quem eles pensam que eu sou? O que eles pensam sobre mim? E aí Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles começam, todos eles, os discípulos todos se manifestam nessa hora. E aí eles começam a dizer, alguns dizem que você é o João Batista, outros que você é o Elias, outros que você é Jeremias ou um dos profetas. Jesus era profeta, sim, não estava errado. Mas Jesus estava buscando a revelação. Quem já havia recebido a verdadeira revelação de quem Ele era. E aí Pedro se manifesta. Mesmo Pedro tendo características às vezes negativas, vamos dizer assim, impulsividade, alguém que era movido pelas emoções, mesmo assim ele se posiciona e ele ergue a sua voz e ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquela ocasião, aquela revelação estava sendo, Jesus estava tentando mostrar isso para as pessoas. Era o papel de Jesus, fazer com que as pessoas olhassem para Ele e vissem o Pai, para que as pessoas reconhecessem que Ele não era apenas um carpinteiro, filho de um carpinteiro, que Ele não era apenas o homem de Nazaré, mas que Ele era verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus, enviado ao mundo para resgatar aquelas vidas e apregoar o ano aceitável e trazer o reino, estabelecer o reino dele na terra. E quando ele declara isso, Jesus olha para ele e aquilo enche o coração de Jesus, porque ele fala: Pedro, você entendeu
homem, você está no caminho. Você não está me seguindo apenas por me seguir. Você não está vindo aos domingos somente por vir. Você não está aqui somente para receber uma bênção. Você não está aqui simplesmente para ocupar um lugar, para dizer que você professa uma religião. Não. Você está compreendendo quem eu sou. E essa revelação não vem da carne, não vem de homem, não é uma interpretação, não é um machismo, não é eu penso que, não, isso é uma revelação que veio diretamente do Pai. E sabe como que a gente adquire essa revelação do Pai? Quando nós temos intimidade com Ele. Quando nós buscamos Ele com sede. Quando nós pegamos a palavra dEle e nós não lemos apenas como um livro. Quando nós olhamos para essa palavra e dizemos assim: o que mais eu preciso descobrir? Paizinho, se revela a mim, porque eu quero saber mais de Ti. E eu quero saber também sobre mim. Porque Jesus continua. E no versículo 17, Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu. Aí ele fala algo: Simão Bar-Jonas. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está demonstrando para Pedro que ele o conhecia muito bem, intimamente. Porque Simão era seu nome oficial, seu nome de origem, de nascimento. Bar significava filho, Jonas era o seu pai. Você é Simão, filho de Jonas. Jesus está dizendo: eu te conheço muito bem. Eu sei quem te gerou, eu sei quem é teu pai, eu sei a tua linhagem, eu sei a sua ascendência, eu sei de onde você veio. Eu te conheço, Simão. Porque não te revelou a carne e o sangue, é porque você já está tendo intimidade com o outro Pai. Você já está tendo intimidade com aquele que me enviou. Então você já não está somente me vendo, você também já está vendo Ele. Aí ele diz mais: e também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta, Jesus está falando sobre ele agora. Ele diz: e sobre esta, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Não existia igreja ainda. E ele diz: sabe, ei, a sua identidade agora quem te dá sou eu. Porque você não é apenas Simão, mas você é Pedro. E sobre esta pedra aqui que você agora conhece, está ligado, você conhece agora, entre eu e o Pai. Você sabe quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Aí eu te digo que eu também te conheço, e eu desço sobre você uma nova identidade. E digo mais, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que ele está dizendo para Simão Pedro? Ele está dizendo assim: não se preocupe, meu filho, porque eu te tirei do seu ofício, eu te tirei lá do teu trabalho, eu te escolhi, eu te chamei, você disse sim, não tosquenejou, você não pensou, você me seguiu em obediência. Eu quero te dizer que o inferno não prevalecerá contra você. O inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. E você precisa tomar posse dessa verdade. Porque você é a igreja de Cristo. E Ele é a pedra angular de esquina, a pedra fundamental. Nós estamos alicerçados em alguém que nunca, jamais se abala, jamais se abalará. Nós temos uma estrutura forte em Jesus. E Pedro, ele segue, e ele diz assim: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Igreja, vocês têm ideia do que pode ser isso?
Pedro recebe uma identidade nova, ele tem uma revelação do Pai, recebe uma identidade nova, e ele é alcançado com uma bênção, numa dimensão de portas abertas, de reinos estabelecidos. A partir de Pedro, seria estabelecido o reino de Deus na terra. Porque o Senhor colocou sobre ele essa missão. O Senhor entregou sobre a vida de Pedro essa missão. Porque ele sabia que podia confiar. Ah, mas Pedro negou Jesus. É o processo. Nós aceitamos a Jesus. Nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas nós estamos no processo de conversão. Todos os dias temos que nos arrepender, todos os dias temos que confessar os nossos pecados, todos os dias temos que nos humilhar e dizer: eu preciso de Ti, eu não sou ninguém sem o Senhor, eu não sou nada sem a Tua presença. Foi isso que Pedro recebeu, a presença constante do Senhor sobre ele. E se você tem a presença do Senhor sobre a tua vida, você tem chaves do reino dos céus para abrir portas que o Senhor tem para você abrir. E Ele diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, há um poder sobre a igreja de Cristo posicionada. A igreja de Cristo tem as chaves. Você está entendendo o que é isso? Você tem as chaves para ligar e desligar. O quê? O mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Só que ele se reflete no mundo natural. E o Senhor está dizendo para a igreja dele, através de Pedro, porque Pedro, ele se torna apóstolo, ele se posiciona no livro de Atos, ele se levanta, ele se torna líder daquelas pessoas, mais de 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, e ali ele fala: olha, fiquem aqui, porque vocês ainda precisam, nós precisamos de algo que foi prometido por Jesus quando ele ascendeu aos céus, que nós seríamos cheios do Espírito Santo. E ali, aquelas 120 pessoas reunidas, e de repente, como se um vento impetuoso, Atos diz, né? Encheu aquele lugar, tomou aquelas pessoas, e eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, como líder, se posiciona, se torna líder daquelas pessoas e começa a anunciar. E os discípulos seguem ele e começam a anunciar Jesus. E por isso hoje nós estamos aqui. Você entendeu o poder de uma obediência, de uma prontidão de: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Você entendeu o que você louvou nessa noite? Você profetizou, você declarou, e você tem chaves. O Senhor te entregou chaves, Pedro. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. E o Senhor está dizendo: eu quero uma igreja posicionada. Eu quero uma igreja que entendeu a sua identidade em mim. Porque você é a partir de mim, mas você precisa receber a revelação. Como pastora, comendo a palavra, se alimentando da palavra. Não é uma palavra que você tira ali, um versículo para o dia. Não é apenas o devocional que, graças a Deus, né? A igreja hoje tem tomado uma postura, né? Devocional todos os dias, aquele momento ali com Deus, entre família, muito bom, glória a Deus por isso. Mas é mais.
Vocês estão entendendo que foi um processo na vida de Pedro? Errando, tropeçando, cortando a orelha de Malco, decepando um e xingando às vezes o outro, esbravejando aqui. Mas foi o homem que andou por cima das águas. Quem mais andou por cima das águas? Gente, experiências que o Senhor tem para vivermos com Ele, a partir do momento de um posicionamento, a partir do momento de eu tomar uma atitude com o Senhor, compreendendo quem Ele é e quem eu sou nele. A partir do momento que houve essa revelação sobre a vida de Pedro, o Senhor foi depositando sobre ele autoridade, o Senhor foi depositando sobre ele liderança, o Senhor foi depositando sobre ele unção, porque até a sombra de Pedro curava. Você quer ter autoridade? Você quer ter as chaves do reino dos céus? O Senhor vai derramar sobre a tua vida para servir no reino. Para servir no reino. O Senhor não desprezou a vida de Pedro. O Senhor curou a sua sogra. O Senhor cuidou da sua família. Com certeza Pedro não passou necessidade. O Senhor cuidou de tudo que era dele. A partir de um posicionamento, a partir de uma compreensão, eu vou seguir porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele pode fazer e eu quero descobrir mais sobre Ele. No livro de João, no capítulo 21, versículo 15, se eu não me engano, em diante, diz que Jesus já havia ressuscitado. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Essa é a palavra rema que o Senhor deu para a minha vida, para eu caminhar sobre essa vida esse ano de 2024. E todos os dias o Senhor sempre traz algo novo para mim, para eu entender um pouquinho mais sobre o que Ele tem para a minha vida, e através da minha vida, porque não é sobre mim, é sobre Ele. E nesse livro de João, no capítulo 21, versículo 15 em diante, diz que Jesus já havia ressuscitado. Ele ficou 40 dias ainda na terra. Acredito que dando uma conferida se os seus discípulos estavam tudo ok, se eles tinham compreendido a missão, né, se estava tudo certo. Tinha um Tomé que precisava tocar. Faz parte, aquele às vezes que precisa tocar, sentir, ver o furo, faz parte, não foi desprezado. Jesus chamou todos, inclusive Judas, né, que o traiu. Jesus vai chamando, mas depende de quem? Depende de mim, depende de você. Eu querer cada dia mais me aproximar dele e descobrir quem ele é. E em João diz que Jesus ressuscitou e ali houve um jantar. E quando terminou o jantar, eu acho que ele lembrou que Pedro disse: eu não vou te negar não, Jesus. Jamais. Vou contigo até o fim, tamo junto. Não te largo. Ele: Pedro, você não se conhece ainda não, menino. Eu te digo que antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. Não foi assim que aconteceu? E foi assim realmente que aconteceu, a palavra diz. E aí, só que ele sabia, ele achava, não sabia, ele achava que ele amava Jesus. E aí Jesus volta, e quando Jesus ressuscita e tem esse jantar, ele tem esse particular com Pedro, e ele chega em Pedro e ele diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? Prontamente a resposta de Pedro foi: sim, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Tem a segunda parte, apacenta os meus cordeiros, mas eu ainda quero ficar na primeira parte. Tu me amas mais do que estes? É um questionamento que Jesus leva Pedro a refletir sobre si mesmo, refletir sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre o que ele acha, sobre o que ele pensa da vida, talvez. E quando ele é questionado a primeira vez, ele responde automaticamente. Jesus dá uma sentença: apacenta os meus cordeirinhos.
Jesus, novamente, ele volta para Pedro. E ele pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? E aí ele responde novamente que o amava. Sabe o que Jesus está fazendo ali? Ele está dizendo assim: eu quero que você saia do natural. Eu quero que você perca essa sua essência humana. Eu quero que você descubra o sobrenatural da eternidade que foi depositado em você, no sopro que foi soprado nas suas narinas. Há uma eternidade dentro de você que precisa ser exercitada, que você precisa descobrir. Você precisa buscar nele, sair do seu natural e não ficar limitado nas coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, em picuinha, em probleminha, em coisinhas. O Senhor quer que você transcenda, que você passe para o próximo nível. Então ele questiona pela segunda vez: você me ama? E ele responde sim. E aí Jesus, perfeito, e ele vem pela terceira vez. Acho que ele pergunta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí ele fala: Pedro, você me ama? E nessa hora, a palavra diz que Pedro se entristece no seu coração. Ele se entristece por Jesus ter feito pela terceira vez a mesma pergunta. Como assim? Já me perguntou a primeira vez, eu respondi que sim. Já me perguntou a segunda vez, eu já disse que sim. Não foi isso que ele deve ter pensado. Porque quando o seu coração se entristece, a sua alma é tocada. E há sobre a vida de Pedro uma libertação, que ele reconhece, e ele diz: sim, Senhor, Tu sabes de tudo. Sabe, para de ser autossuficiente, dobra os seus joelhos, sabe, se humilha de verdade. Sabe, não queira provar. Para quem? Para Jesus. Você não precisa provar para Jesus nada, porque Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Mas Ele quer um confessar dos seus lábios, sim. Ele quer que você declare a Ele o seu amor. A partir do momento que você verdadeiramente reconhece: Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar com todo o meu ser. Eu quero te amar verdadeiramente. Eu quero te amar com a minha alma. Eu quero te amar com os meus dons. Eu quero te amar com os meus talentos. Eu quero te amar com a minha profissão. Eu quero te amar com a minha família. Eu quero te amar com a minha riqueza. Eu quero te amar com o meu comportamento, com as minhas atitudes. Eu quero te amar com a minha vestimenta. Eu quero te amar por completo, Jesus. E quando ele confessa isso, aí Jesus dá a última sentença. E aí com certeza ele diz: agora você está pronto para apacentar os meus cordeiros. Não queira sair cuidando, curando, se você nem sabe ainda se você verdadeiramente ama Jesus. Porque em algum momento você vai talvez cochilar. Talvez em algum momento você vai sentir medo e você vai negar. O processo está acontecendo na tua vida, e enquanto ele acontece, esse processo de amadurecimento, de conversão genuína, de busca por ele, de conhecê-lo cada vez mais, ele vai te enchendo, ele vai te moldando, ele vai te preparando para a sua liderança, para o seu pastorado, para você exercer o seu sacerdócio, para você ser a mulher segundo o coração de Deus, virtuosa,
para você ser o filho e a filha obediente e temente ao Senhor, e jovem que já venceu o maligno. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor tem para nós. Então, quando você se humilhar, você se prostrar diante do Senhor, gaste tempo. Gaste tempo com o Senhor. Mas eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Existe a madrugada para quê? Período de faculdade era isso que a gente ouvia, né? Hoje, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Vai fazer trabalho da faculdade. Agora a minha palavra para você é: vai ler a Bíblia, vai orar. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Sacrifica o seu sono, porque você vai ter grandes revelações. E é isso que o Senhor tem para nós, revelação. Ele não quer que você saia por aí buscando o que um pensa, o que o outro pensa, o que um acha, o que o outro acha, ou que você construa suas idealizações. Revelação da parte dele. Por quê? Porque ele te escolheu e ele te chamou para que você use as chaves e que você ligue. Aqui está dizendo: ligue na terra para que seja ligado nos céus, para que você abra portas aonde estão fechadas. O Senhor está entregando nas suas mãos chaves para você atrair o reino dele, estabelecer o reino dele na tua casa, na tua vizinhança, no teu local de trabalho, na associação, nos projetos que você tem feito. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Não para em você. Se não fosse a partir de Pedro, se não fosse Jesus, mas em Pedro começou essa obra. A igreja foi instituída, estabelecida, e aqui estamos nós. Graças a Deus por um homem que se posicionou e não desistiu. Mas o Senhor trouxe essa palavra a nossos corações nessa noite, como filhos amados dele. Porque a revelação aqui foi o Pai que deu sobre a vida de Pedro. E essa revelação que veio sobre a vida de Pedro é a mesma revelação que o Senhor está trazendo para as nossas vidas. E o que nós somos? Filhos. Nós somos filhos com direitos e deveres, com heranças garantidas, mas com responsabilidades. E o Senhor está nos chamando a exercer sacerdócio na terra. E o Senhor confia em você. E o Senhor está te chamando para você descobrir mais sobre Ele, para você ter as chaves do reino dos céus sobre as suas mãos. Então eu quero convidar você que nessa noite entendeu essa palavra, que talvez você esteja no processo inicial ainda da vida de Pedro. Talvez você ainda está dentro do seu ofício apenas, mas você já ouviu o chamado dele. Você já ouviu a voz dele te dizendo: siga-me, venha, porque eu tenho algo novo para você. Eu quero te fazer pescadores de homens. Eu quero atrair a sua vida. Eu quero, através da tua vida, atrair multidões que estão perecendo. Venha, me siga. Talvez você já esteja no nível de relacionamento com Jesus. Você já caminha com Ele. Você já medita sim na palavra dEle. Você já conversa com Ele. Mas ainda assim, você está pensando que ama. Mas talvez, se Ele te pedir alguma coisa hoje, você talvez ainda não seja capaz de oferecer. Talvez se Ele pedir de você um sacrifício hoje, talvez você ainda vai duvidar. Talvez você ainda vai pensar. Ou talvez você já esteja na fase em que Jesus está olhando para você, está te dizendo: você me ama mais do que a estes. O seu amor por mim de fato é diferenciado. Você está pronto
para oferecer tudo de você para mim, abrir mão de tudo. Talvez seja esse nível que você está. Aí o Senhor está dizendo: eu tenho chaves para entregar nas tuas mãos. Eu te convido, se você quiser, vem até aqui à frente, para que o Senhor derrame sobre a tua vida a unção que foi derramada como na vida de Pedro, para que você tome posse a partir de hoje dessa nova identidade que o Senhor trouxe sobre o seu viver, que o Senhor está trazendo sobre a tua vida, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja de Cristo, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a tua vida, sobre a tua casa. É um culto de família. Talvez a tua família esteja desestruturada. As portas do inferno não prevalecerão sobre a tua casa, porque sobre a tua vida há essa autoridade, há esse poder que foi delegado pelo Senhor, que foi lançado pelo Senhor, para que você possa tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor tem. Se você se sente ainda no processo de precisar realmente do toque do Senhor, eu te convido você vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Nós vamos apresentar você diante do Senhor. Nós vamos declarar sobre a sua vida. Não fique com vergonha. Venha até aqui. E o Senhor vai estabelecer sobre você essa identidade. E vai derramar sobre a sua vida essa unção que foi derramada sobre a vida de Pedro. Amém? Você pode se colocar de pé. Eu estou bem por fora do horário. Não peguei. Amém? O grupo de louvor vai louvar? Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Senhor querido, esta palavra, Senhor, que veio do alto dos céus para os nossos corações, uma palavra de revelação, Senhor, onde, Pai, o Senhor declarou sobre a vida daquele homem, sobre a vida de Simão, uma nova identidade, Senhor, a partir do momento que ele compreendeu quem o Senhor era. Senhor querido, que o Senhor era o Cristo, Filho do Deus vivo. Sim, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor veio, que o Senhor padeceu, que o Senhor pagou um alto preço, Senhor querido, mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor nos deu hoje, Senhor, o direito. O Senhor nos deu hoje, Senhor, a autoridade de pisarmos serpentes, escorpiões, de expulsarmos demônios. O Senhor entregou sobre as nossas mãos, Senhor, a chave, Senhor, do reino dos céus, para que possamos, Senhor, ligar na terra e ser ligado nos céus. Então nós declaramos, Senhor, que a Tua igreja é vitoriosa. Senhor querido, nós declaramos que a Tua igreja jamais será vencida. Nós declaramos, Senhor, que as enfermidades não dominarão o Teu povo. Nós declaramos que o Teu povo caminhará sobre a Tua palavra, sobre a Tua verdade. Nós declaramos famílias restauradas. Nós declaramos casamentos abençoados. Nós declaramos filhos guardados e cobertos pelo Teu sangue. Nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor alcance agora esse coração que ainda está duvidoso, que talvez ainda, Senhor, não tem certeza do amor por Ti. Que haja, Senhor, um derramar, Senhor, desse entendimento, e que nós possamos Te amar, Senhor, acima de tudo, que acima de todos o nosso amor esteja no Senhor, que possamos ofertar todos os dias a nossa primícia, Senhor, reconhecendo que nós não somos ninguém, que nós não somos nada sem a Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque hoje nós carregamos o selo da promessa, Senhor. E eu quero pedir, Pai, que a Tua igreja seja fortalecida, que os Teus filhos saiam daqui nessa noite crendo, Senhor, que há uma autoridade sobre eles através do Teu nome, pelo poder que há no Teu nome.
Sim, Senhor, e que aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e o que for desligado na terra será desligado no céu. Então nós tomamos posse, Senhor, de toda essa região. Nós declaramos salvação, nós declaramos libertação. Senhor querido, que vidas opressas sejam libertas, que vidas, Senhor, que estão desenganadas sejam curadas. Senhor querido, que vidas que estão aprisionadas sejam alcançadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Que sejamos como Pedro, Senhor, não temendo, posicionados, Senhor, compreendendo, Pai, compreendendo, Senhor, que o Senhor que nos chamou. Em o nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja, Senhor, eu abençoo o Teu povo, em o nome de Jesus.